Hoje vamos falar então sobre titulação ácido-base. É uma reação química que ocorre com um ácido e uma base. É uma aplicação frequente dessa titulação na determinação de uma concentração desconhecida de uma solução através desta técnica chamada então titulação. Esta titulação ela é muito usada no estudo das reações ácido-base e a gente precisa da ajuda de indicadores. O que são estes indicadores? São substâncias que, de acordo com o meio em que elas estão, elas mudam de cor. O principal indicador aqui na titulação ácido-base se chama fenolftaleína. A fenolftaleína ela é incolor quando o meio tiver ácido e ela adquire uma coloração rosada, uma coloração rósea, quando em meio básico. Então, como que se dá esta titulação? Para exemplificar, vamos ver aqui como se determina a concentração de uma substância desconhecida, dessa solução aquosa de HCl, com auxílio de uma solução aquosa de NaOH, de concentração conhecida e do nosso indicador. Então, pessoal, nós temos aqui na nossa bureta uma quantidade conhecida de 50 ml de base com uma concentração também conhecida. Como a reação ela ocorre rapidamente de neutralização, nós vamos gotejar a substância de concentração conhecida e de volume conhecido em um volume conhecido de ácido, sem sabermos a concentração. É isso que a gente busca determinar. Então, lentamente, gota a gota, adiciona-se a base da pureta à solução ácida de concentração desconhecida, contida neste frasco aqui, chamado de Erlenmeyer. Misturada, então, previamente com o indicador fenolftaleína sobre uma constante agitação. Então, pinga umas gotinhas de indicador e a gente vai agitando para que toda a base tenha contato com o ácido. Enquanto o meio tiver ácido, o indicador nos mostra que ainda tem ácido aqui para ser consumido pela base que está sendo gotejada. E aí, então, eu preciso ficar nessa constante agitação até que toda a base consuma todo o ácido que tem aqui. Quando isso ocorre, o indicador vai nos mostrar acabou o ácido. Então, é a hora de parar a titulação. Por quê? Toda a base consumiu todo o ácido que está aqui. Baseado nessas informações, a gente vai fazer os nossos cálculos. Ok? O que a gente precisa saber? Primeiramente, para a base, quanto de volume a gente gastou na titulação? Então, a gente tem que ter um volume inicial aqui, conhecido, para que a gente possa anotar depois quanto que foi gasto. Então, inicialmente eu tinha 50 ml, eu pinguei aqui 10 ml de base, porque então me sobrou 40 ml aqui na bureta. Então, o volume que eu gastei para toda a base consumir o ácido é de 10 ml. A molaridade da nossa base é de 0,1 mol. A gente precisa determinar qual é a quantidade de mols da base. Para o HCl, o volume que nós colocamos aqui é de 25 ml. Então, 25 ml de ácido, foi necessário 10 ml de base para poder neutralizar todo este volume aqui de ácido. Então, como que a gente determina a molaridade deste ácido aqui? Utilizando esta formulazinha de titulação. Nós vamos fazer a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o X do ácido. O que é esse X? É o número de hidrogênios que contém o ácido, porque numa reação de ácido-base, o hidrogênio do ácido reage com o OH da base, a fim de formar água na neutralização. Então, a gente precisa determinar esse número aqui. Igual a molaridade da base vezes o volume da base vezes o número de OHs da base. Números de OH da base. Então, pessoal, quais são as informações que nós temos aqui? Molaridade do ácido é o que eu quero descobrir. Eu fiz a titulação para que toda a base reagisse com o ácido a fim de eu determinar a concentração do ácido. Volume do ácido
foram colocados 25 ml. Vamos passar isso aqui para litros, 0,025 litros, vezes o número de hidrogênios do HCl. O HCl é 1, né? Tem um hidrogênio. Igual molaridade da base. A molaridade da base eu conheço, que é de 0,1 mol por litro. O volume da base que eu gastei na minha titulação, 10 ml, passando para litros, 0,01 litros, vezes o volume o número de OH da base, que é 1. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, eu tenho 0,1 vezes 0,01 vezes 1, dividido então por 0,25. Eu tenho que a concentração em mol por litro do ácido vale 0,04 mols por litro. Então aqui eu tenho a determinação da concentração da minha base, ou melhor, do meu ácido, conhecendo o volume gasto na titulação de base e igualando esse número de mols, visto que a minha reação do NaOH e do HCl é de 1 para 1. Vamos resolver então este exemplo de uma titulação em que fala que uma solução de HCl foi titulada, então aqui está o segredinho da questão, você sabe que ocorre uma titulação, com uma solução de NaOH 1 mol por litro. Em um Erlenmeyer foi colocado o volume de 10 ml da primeira solução e o volume utilizado de titulante foi de 20 ml. Qual a molaridade do ácido? Vamos interpretar essa questão pegando os dados. Vamos falar da base e tudo o que está da base na nossa questão e vamos falar do ácido. Tá? Uma solução de HCl foi titulada com uma solução de NaOH 1 mol por litro. Então, a molaridade da base aqui é de 1 mol por litro. Em um Erlenmeyer foi colocado o volume de 10 ml da primeira solução. A nossa primeira solução é de HCl, né? Então, o volume de ácido aqui é de 10 ml. E o volume de titulante utilizado, quem é que é o titulante? É a solução que nós conhecemos, a concentração, e aí ela vai nos informar o volume desta solução que foi utilizada para ocorrer a titulação. Então, o nosso titulante, o volume da base necessário para neutralizar essa quantidade de ácido de 10 ml, aqui foi de 20 ml. Qual vai ser a molaridade ou a concentração molar do ácido? Então, como nós temos o HCl novamente e o NaOH, nós vamos calcular a nossa molaridade do ácido segundo a nossa equaçãozinha de titulação, em que eu tenho a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o X do ácido, que é o número de hidrogênios, igual molaridade da base vezes o volume da base vezes o número de OHs da base. Então, a molaridade do ácido é o que eu quero novamente. O volume do ácido que eu tenho é 10 ml, 0,01 vezes 1, que é o número de hidrogênios do nosso ácido. Molaridade da base, 1 mol por litro, vezes o volume da base, 0,02, que é 20 ml, vezes 1 OH da base. Então, multiplicando isso aí, nós temos, então, que a molaridade do ácido será de 2 mols por litro. Agora vamos utilizar esse exemplo que a gente fez, mas vamos trocar o ácido. Vamos fazer este mesmo exemplo, só que agora para o ácido sulfúrico e não mais para o ácido clorídrico. Então a gente volta na questão e lê ela novamente e vai tirar os dados tanto para a base quanto para o ácido. O que diz ali? Ó? Uma solução agora de ácido sulfúrico foi titulada como a solução de NaOH 1 mol por litro. Então, novamente, a base ela segue a mesma, 1 mol por litro. Em um Erlenmeyer foi colocado o volume de 10 ml da primeira solução, volume do ácido, então continua sendo de 10 ml. E o volume utilizado de titulante, que é a nossa base, continua sendo de 20 ml. Qual vai ser a molaridade do ácido, sabendo que agora eu estou falando do ácido sulfúrico? O que vai mudar aqui, pessoal? Nós temos a mesma formulazinha para a titulação, molaridade do ácido vezes volume do ácido.
vezes o número de hidrogênios do ácido, molaridade da base, vezes volume da base, vezes o número de OH da base. A molaridade do ácido é o que eu quero descobrir. O volume do ácido é de 10 ml, 0,01, vezes o X. O XA é aqui que vai mudar. É o número de hidrogênios do ácido. E o ácido sulfúrico ele tem um total de 2 hidrogênios. Então aqui eu multiplico por 2. Ok? Igual então a molaridade da base, que é 1. O volume da base, que é de 0,02, né, 20 ml, vezes o número de OHs da base, que continua sendo 1, porque a base não mudou, né? É o NaOH. Agora, então, vai ter uma alteraçãozinha aqui no cálculo, porque eu vou multiplicar 0,01 vezes 2, igual a 1 vezes a molaridade da base, né? Vezes o volume da base, vezes o número de OH. Então, esta molaridade aqui do ácido será de 1 mol por litro. Então, para que vocês entendam que eu tenho que levar em consideração esse númerozinho aqui no nosso cálculo, porque dá a diferença no resultado. Certinho?